Muito bom dia, tá começando o Refil, eu sou o Arthur Gubert, hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. A partir de agora você fica cheio de assunto com as histórias que não vão aparecer na sua timeline, porque hoje a gente vai falar sobre Japão e Bolívia, esses dois países tão distantes no planeta, mas tão próximos da decisão política. Nos dois rolou uma guinada para a direita. Tem também o Trump, que começou a demolir parte da Casa Branca para construir um novo salão de festas. O Tinder está em crise e vai se reinventar com um reset cultural. Para fechar, tem essas duas aqui, ó. O grande paradoxo do ghosting e, pela primeira vez, mosquitos foram encontrados na Islândia. Fica ligado pra saber tudo isso, logo após eu fazer o refil do meu café. Belíssimo dia, hein? Boa quarta-feira pra todo mundo, a partir de agora começou, beleza? E a gente tá aqui pra te deixar municiado de repertório, pra poder trocar ideia, né? No trabalho, na rede social, pensar um pouco mais, conviver com informação que não vem e vai, não desaparece fácil e nem dura pouco tempo. A proposta do Refil é justamente essa. É você poder consumir assuntos que são contemporâneos sem durarem pouco. Informação que vai além da notícia e que vale muito. Deixa eu falar, eu não sei se tem alguém me ouvindo aí na cidade de Harmonia, mas eu tô indo pra aí daqui a pouquinho, tá? Vou palestrar na Feira do Livro de Harmonia. Pertinho de Porto Alegre aqui, né? A minha palestra, o Guia de Sobrevivência para o Futuro, onde eu, inclusive, falo bastante coisa que está conectada ao Refil de alguma maneira. Muita gente pensa que eu chego lá para falar sobre o novo aplicativo, sobre o novo algoritmo, sobre a inteligência artificial. E, na verdade, eu acredito que o futuro da humanidade está justamente nessa palavra antes de futuro. Humanidade. Então, se você for de Harmonia, tá convidado, porque é de graça. Então, essa eu posso convidar. Não vou pagar mico se te chamar para um negócio, tu chegar lá e tiver que pagar ingresso. Não é o caso em Harmonia, é 0800. Mas vamos embora, porque essa primeira aqui é política, tá? Eu juntei informações de dois portais, da Associated Press e do Wall Street Journal, para contar duas histórias distantes no mapa, mas unidas por um mesmo movimento político, o avanço da direita. No Japão é a ascensão da Sanai Takaichi, que se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra e simboliza uma mudança de rumo nesse país historicamente conservador e avesso às transformações bruscas. Já na Bolívia, aqui pertinho da gente, o economista Rodrigo Paz venceu as eleições com a promessa de capitalismo para todos, encerrando 2 décadas de domínio socialista e abrindo um novo capítulo no cenário latino-americano. No Japão, a Takaichi, de 64 anos, chega aos poder inspirada em Margaret Thatcher e com apoio do setor mais conservador do Partido Liberal Democrata Japonês. Ela está cumprindo a cartilha da direita contemporânea. Defende um fortalecimento militar, o endurecimento das relações comerciais, especialmente com a China, e uma política econômica que resgata os princípios do Abenomics. Abenomics é a junção das palavras economics e Abe, né? Shinzo Abe, o antigo primeiro-ministro e meio mentor dessa nova primeira-ministra japonesa, um cara que tinha uma visão um pouco mais conservadora a respeito da economia, né? Juros baixos, estímulo fiscal. Apesar dela ser uma mulher rompendo uma barreira histórica, as suas posições sobre igualdade de gênero estão dividindo opiniões, porque ela apoia leis tradicionais sobre o sobrenome das famílias, né, e a sucessão dos impérios, não tanto ligados a mulheres, e sim à tradição. E também é criticada por visitar regularmente um cemitério japonês que homenageia soldados, inclusive criminosos de guerra. Porque o Japão, apesar de ser esse país calminho, bonito e zen, foi um dos que cometeu os crimes mais horrorosos durante a Segunda Guerra Mundial e durante outras guerras que eles se envolveram também. Agora, na outra ponta do planeta, a Bolívia está virando finalmente a página do socialismo. Depois de anos de inflação, de desabastecimento, crise do câmbio, o povo boliviano elegeu o senhor Rodrigo Paz. Um centrista que cai para a direita,
que está prometendo reconstruir a economia através do mercado. O plano dele é bem pragmático, tá? Fim do câmbio fixo, corte de subsídios e acordo de reconciliação com os Estados Unidos, país com o qual a Bolívia rompeu relações lá em 2008. O novo presidente também mira um futuro do lítio, né, que é uma das maiores riquezas naturais bolivianas. Se usa para fazer bateria, se usa para fazer um monte de coisa tecnológica aí, principalmente ligada a essa revolução da eletricidade, né, nos transportes. Ele defende esses novos contratos com o Ocidente e menos dependência de dois aliados históricos mais à esquerda, China e Rússia. De Tóquio a La Paz, o sentimento é parecido. Desencanto com o establishment e busca por estabilidade econômica. Mas o caminho é estreito. No Japão, a Takaichi assume um país pressionado pela inflação e pelo envelhecimento populacional. O Rodrigo Paz, na Bolívia, por sua vez, herda um país empobrecido, um sistema público falido e expectativas altas. Ambos representam uma tentativa de renascimento político pelas vias conservadoras, uma resposta global à exaustão das promessas progressistas. Embora separados por oceanos, Japão e Bolívia parecem ecoar uma mesma mensagem. Quando o centro desaba e as incertezas aumentam, o eleitor tende a girar para a direita. Isso não é uma novidade, a gente tem visto não só nas eleições, que acabam sendo apenas um reflexo de uma mudança de comportamento. As coisas na história do planeta Terra vêm em ondas. Depois da progressista, a conservadora, e assim por diante. Não se espante, meu amigo, se daqui a algumas décadas a gente vê Japão, Bolívia, Brasil, Estados Unidos e vários outros players mundial voltando a eleger líderes de esquerda. É o que deve acontecer. Essa aqui é da Reuters, tá? Agência de notícias. Na segunda-feira agora, no começo da semana, começou a barulheira de obra. Sabe aonde? Na Casa Branca, no coração de Washington. Escavadeiras finalmente começaram a demolir parte da ala leste da Casa Branca, abrindo caminho para mais nova e polêmica ambição de Donald Trump, um salão de festas presidencial que vai custar 250 milhões de dólares. Pouca coisa, né? Sabe que é mais, né? Porque obra é sempre mais do que a gente pensa. O pedreiro sempre chega com um: "Bah, doutor, furei um cano". Então, Trump, te prepara para gastar mais do que isso aí. Esse projeto, segundo o próprio Trump, vai ser o mais belo salão de festas do país. Se liga, imagina você, na Casa Branca, nesse novo salão de festas presidencial. A vista é pro monumento de Washington, aquele obelisco maravilhoso, que aparece em vários filmes, né, no Forrest Gump e tal. Esse lugar tem espaço para 999 convidados. Tipo, não é 1.000, é 999 convidados. Ele prometeu que o custo vai ser coberto por ele mesmo e por doadores. E garantiu, na época que ele deu a entrevista, que a obra não vai tocar na estrutura original do prédio. Já mentiu, né? Já mentiu pro tio, porque os caras já estão botando abaixo. Olha, mais Trump do que isso, impossível, né? Uma obra megalomaníaca e meias verdades. Bom, vamos falar um pouco sobre essa ala leste aí, que é onde vai ficar o novo salão de festas. Ela foi construída em 1942 durante o governo do Franklin Roosevelt. E olha que curiosidade. Ali onde hoje vai ter um salão de festas, antes tinha um bunker usado justamente na Segunda Guerra. Essa área abriga tradicionalmente os escritórios da primeira-dama, um teatro e a entrada dos visitantes ilustres. Agora, parte dessa história vai dar lugar a essa obra que o presidente descreve como um presente para o povo norte-americano. Esse novo espaço, segundo o projeto, vai ser completamente separado da Casa Branca principal. Os eventos vão começar com coquetéis no tradicional Salão Leste, que já existe, e depois vão caminhar ao novo salão, que é planejado para receber bailes, jantares, cerimônias oficiais, com toda a pompa e circunstância. O Trump, que é um ex-magnata do setor imobiliário, já deixou a sua marca na Casa Branca. Trocou a decoração do Salão Oval por ornamentos dourados, reformou o Jardim das Rosas e colocou lá o mesmo estilo dos seus clubes de golfe, e agora está avançando para uma transformação sem precedentes no local mais simbólico do poder americano e mais permanente também. Essa obra reacende o debate sobre até onde vai o limite do ego, né? E o patrimônio público.
A Casa Branca, símbolo de sobriedade institucional, vai se tornar novamente um canteiro de obras e um espelho do estilo Trump, grandioso, dourado e feito para impressionar. Tava dando uma zapeada na Business Insider e me chamou bastante atenção esse artigo sobre o Tinder. Levanta a mão quem usou Tinder aí! Certamente tem casais formados por esse aplicativo. Porque depois de dominar o mercado de encontros por quase uma década, tá? O Tinder agora está em crise e tentando se reinventar. A empresa, né, o símbolo da era do swipe, do arrastar pro lado se gostou e arrastar pro outro lado se não gostou, tá tentando fazer uma mudança profunda e viu a sua base de usuários pagos cair 7% e uma receita que não cresceu em 2024. A geração Z, o público que deveria sustentar o aplicativo, está cada vez mais cética sobre encontros digitais e cansada da lógica do consumo rápido de pessoas. E agora, sob nova liderança, o aplicativo tenta o que seus executivos chamam de um reset cultural. O novo CEO, um cara chamado Spencer Rascoff, assumiu o comando direto do Tinder, demitiu 13% da força de trabalho e reorganizou toda a operação. O novo lema do aplicativo é direto: entrega rápido, erra rápido e corrige rápido. É um banho de inovação e velocidade na estrutura de trabalho do Tinder, porque aquela estrutura que era inchada deu lugar a pequenas células de produtos, tipo mini startups dentro da própria empresa. Cada grupo, com cerca de 10 pessoas, trabalha junto, desenha ideias no quadro branco e lança novas funções toda semana. Antes as atualizações eram 2 vezes por mês e agora eles estão, pá, novidade, pum, novo jeito, tal, parará, pum, parará. O que não funciona, corta fora, o que funciona, mantém. E o foco é um só, né? Reconquistar a geração Z, a faixa etária de 18 a 24 anos, que representa o centro de gravidade do Tinder. Para isso, o app vem testando novos formatos. Vai ter o College Mode, que é voltado a universitários. Vai ter o Double Date, que são encontros em duplas, né? Popular entre jovens que buscam segurança. Vai você e um amigo para encontrar ela e uma amiga. Tipo isso. E também recursos de verificação facial e jogos de paquera com IA. Mas o desafio do Tinder não é tecnológico, ele é existencial. Entre os 50 milhões de usuários mensais, muitos já associam o Tinder à superficialidade. Tem uma nostalgia crescente pelo amor pré-aplicativo. Se você é ouvinte do Refil, já tá sabendo, né? As pessoas cada vez mais querem conhecer novas pessoas através dos seus amigos e não mais de tecnologia. Por isso que o Tinder enfrenta um paradoxo. Ele precisa da geração Z, mas a geração Z quer justamente se desconectar. Já que estamos falando de comportamento digital e relacionamentos ultramodernos, deixa eu dividir com vocês essa matéria interessantíssima da The Atlantic sobre ghosting, né? Desaparecer sem explicação, sumir, evaporar, meter o fantasma, o famoso ghosting. Esse é um dos comportamentos mais comuns da vida moderna. E assim, ele não começou com o WhatsApp, tá? Sumir sem aviso é tão antigo quanto o ser humano. A diferença é que hoje a tecnologia transformou essa fuga em algo banal, fácil de fazer e quase institucionalizado. Até porque quando a gente inventou o mandar mensagem, inventamos também o não vou responder. O ghosting é um paradoxo emocional. Todo mundo já fez, todo mundo já sofreu e mesmo assim ele continua doendo. Um estudo mostrou que 90% das pessoas já desapareceram de alguém. O motivo? Talvez seja o ritmo do nosso tempo. Rápido, sobrecarregado, cheio de opções e distrações. É fácil esquecer que o outro lado também é uma pessoa e não só um ícone do perfil. Mas o fenômeno revela algo mais profundo. A gente vive num mundo super social, mas cada vez menos humano. A fronteira entre o real e o virtual ficou borrada. As nossas interações são rápidas, descartáveis. E a ausência, antes algo raro, né? Virou rotina. Quando alguém some, não é só o silêncio que incomoda. É o colapso de toda uma narrativa, né? Porque você acredita ter vivido uma conexão e daqui a pouco descobre que talvez tenha sido só uma projeção emocional sua. O outro vira um fantasma. E ao bloquear, você transforma
esse fantasma numa coisa verdadeira. Pesquisas mostram que até o pedido de desculpas pelo ghosting, quando vem tarde demais, pode ser pior, porque ele reacende a ferida, devolve poder ao desaparecido e cria uma obrigação social de perdoar. Em muitos casos, aquele foi mal por ter sumido, desculpa aí, estava trabalhando muito, é menos um gesto de empatia e mais uma tentativa de aliviar a própria culpa. Ainda assim, talvez o ghosting diga mais sobre o nosso tempo do que sobre os nossos defeitos pessoais, até porque, né, a gente vive uma era de etiqueta em colapso, de limites pessoais usados como escudo e de conexões tão voláteis que o silêncio virou uma forma aceitável de comunicação. Talvez desaparecer seja uma espécie de reflexo de sobrevivência, uma habilidade para suportar o excesso de estímulos e relações. Pode até haver um gesto de cuidado nisso, né? Tipo, vou sair de cena para não machucar mais. O ghosting, então, é o retrato mais cruel e talvez o mais honesto da era da hiperconexão. A gente nunca teve tão disponível para falar e nunca foi tão fácil simplesmente desaparecer. Quando eu tava solteiro, eu meti uns ghosts. Não me orgulho, tá? Não me orgulho, acho feio. E dando uma experiência pessoal, tinha muito mais a ver com a minha dificuldade em lidar com momentos críticos nas relações do que com necessariamente entregar para essa relação algo complexo. Eu é que estava sendo medroso, eu é que não queria olhar no olho, eu é que não queria dizer tchau nem terminar com a ficada. Então o jeito mais fácil o que é? Parar de responder. Eu não digo isso com orgulho, tá? Mas talvez a gente possa fazer um exercício de entender que esse comportamento existe, que as pessoas não vão parar de fazê-lo e que talvez a gente possa dar menos importância, tanto para o ghost quanto para os relacionamentos virtuais. Porque é muito mais difícil você tomar um fora num encontro verdadeiro, que é o que a gente deveria buscar no final do dia. Vamos falar de mosquito. Tava lendo The Guardian ontem e essa matéria me chamou a atenção. Durante séculos, a Islândia foi um dos lugares raros na Terra onde mosquitos não existiam. Manja a Islândia, né? Fica lá em cima, no norte do planeta Terra, bem perto das calotas polares. O frio extremo, ventos constantes, invernos longos impediam que qualquer espécie de mosquito sobrevivesse. Mas esse equilíbrio, ou privilégio, né, chegou ao fim. Pesquisadores confirmaram a presença dos primeiros mosquitos na história da Islândia. Um sinal evidente de que até o Ártico está mudando. Foram encontrados 3 exemplares da espécie Culiceta anulata. São 2 fêmeas e um macho, capturados por um entomologista amador numa armadilha usada para atrair mariposas. O achado seria só uma curiosidade biológica, não fosse o contexto. A Islândia está aquecendo 4 vezes mais rápido do que a média do hemisfério norte. Os glaciares estão colapsando, as espécies de peixes tropicais como a cavala já são comuns nas águas islandesas, e agora até insetos que dependem do calor para sobreviver estão dando as caras por lá. Essa espécie aí, o Culiceta anulata, é conhecido por resistir ao frio. Ele hiberna em porões e celeiros, emergindo no verão. Ele é inofensivo, não transmite doença, mas é um símbolo, né? Poderoso. Ele mostra que as fronteiras naturais do planeta estão se movendo. O que antes parecia impossível, mosquitos no Ártico, agora é mais um efeito colateral do clima em constante transformação. Outros países já vivem essa mudança há mais tempo. No Reino Unido, por exemplo, foram encontrados ovos de Aedes aegypti e exemplares do Aedes albopictus. São espécies tropicais que podem transmitir dengue, zika e chikungunya. E a Islândia, que sempre se orgulhou de ser um território livre desses bichos chatos, agora faz parte do mesmo mapa biológico do resto do mundo, que se redesenha à medida que o planeta aquece. O aparecimento de 3 mosquitos pode parecer insignificante, mas é um aviso. Se até a Islândia está mudando, não tem mais aonde o clima se esconder. O Refil vai ficando por aqui, com a promessa de voltar amanhã para te deixar cheio de assuntos, ser uma pessoa muito mais interessante. Quem tem conhecimento é interessante. Beleza?
Não sei se você sabia, mas tô te avisando. E para você continuar se abastecendo de informação, acessa o canal no YouTube, Refil Podcast, dá o like, te inscreve, compartilha. Mesma coisa vale pro Spotify. Você pode ouvir programas anteriores como se fosse hoje, porque eles demoram para ficar velhos. Você pode me dar algumas estrelas também ali na avaliação, vou ficar bem feliz. E se comentar, aí sim eu ganho meu dia. Compartilhe com seus amigos e vamos levar o Refil para mais gente. Porque eu quero que isso aqui seja uma coisa bem grande no futuro, beleza? E aí você vai poder dizer, cheguei aqui quando era tudo mato. Eu sou Arthur Gubert, vou ficando por aqui, amanhã tem mais. Tchau!